Então, pessoal, hoje a gente vai estar gravando um vídeo aí com os seguintes objetivos. Falar um pouquinho mais sobre o computador, né? Comentar sobre software, hardware, o que é software, o que é hardware, o que são dispositivos de saída, de entrada, quais componentes tem o computador. E vamos ver algumas coisas básicas de software aí. O que é o software? O programa do computador. Então vamos começar aí. Primeiro, o que a gente entende de computador? O computador é toda máquina que a gente entende que seja dotada de capacidade de processamento. O que é isso? É a gente inserir dados, né, soltos, o computador processar esses dados, fazer o processamento desses dados e ele nos retornar a informação. Então, quando a gente pega o computador, quando a gente digita no nosso teclado ali uma palavra, na verdade o computador não entende como uma palavra. Ele entende como um conjunto de dados, como letras separadas. Aí ele faz o processamento, isso em milésimos de segundo, e retorna para a gente a informação que é a palavra. Então todo computador, ele é capaz, ele é dotado, né? Ele tem a presença de software e hardware. Software a gente entende como toda a parte lógica do computador, são os programas do computador. E hardware a gente entende como a parte física do computador. Então tudo aquilo que a gente pode tocar no computador, todas as peças do computador, a gente tem como hardware. E tudo aquilo que a gente não pode ver, pode ver funcionando, mas não pode tocar, a gente entende como software. Então nesse conceito, a gente abre a nossa mente sobre o computador. O que é um computador? Um celular é um computador, um tablet é um computador, um notebook é um computador, uma televisão é um computador, porque todas elas têm as partes de hardware e software e são capazes de processar os dados. Igual um exemplo legal para falar aí, a gente tem para falar um exemplo do rádio. O rádio ele pega as linhas, né, as linhas de transmissões, as ondas sonoras, converte em música para a gente ali na nossa programação. E a gente não vê fazendo isso. E todo computador, toda máquina aí, ela entende a linguagem que a gente chama de linguagem binária, ou seja, a linguagem de máquina. Então ela só entende o que seja 0 e o que seja 1, nada diferente disso. Então é lógico que dentro da máquina é feita uma conversão em milésimos de segundos lá, pelo processador, que a gente vai ver mais à frente o que é, do computador, e retorna para a gente na nossa linguagem natural. Então aqui a gente tem um pouquinho da história do computador. Eu não vou perder tempo falando um pouquinho de cada, porque o meu objetivo é só mostrar como é que o computador evoluiu. Então a gente tem a primeira aí, a gente tem um ábaco, que é considerado o primeiro computador. Ele foi o primeiro registro de computador. Então, quem não conhece o ábaco, bota no Google aí, ábaco, e vai ver uma imagem. Aqui a gente tem uma imagem meia básica dele aí, mas você vai ver de várias formas diferentes. O ábaco, para quem não sabe, é um brinquedo, né, que a gente usa para ensinar a criança a contar, a fazer conta. Por que ele é considerado um computador, Marquinhos? Pela seguinte forma de eu entrar com os dados dentro dele, eu fazer o processamento. Quem faz o processamento é o homem, e ele retornar a informação. Aí a gente tem o primeiro computador aí da primeira geração, que é o ENIAC. Então a gente vê, na verdade, não é um homem operando ele, a gente vê um homem arrumando ele. Então o ENIAC ele era gigantesco. Então é comum a gente colocar no Google ENIAC, vem imagens de pessoas com carrinho de mão dentro dele. Aí eu já tenho o computador da segunda geração, né? Que foi quando começaram a diminuir o tamanho, mas mesmo assim olha o tamanho dele, maior do que uma geladeira, né? Fazendo uma analogia com o objeto que nós temos hoje. Aí na terceira geração já começou a ficar um pouco menor, já começou a diminuir, né? A gente tem um computador aí, né? Que ele começou a funcionar por circuitos eletrônicos, circuitos integrados. E a gente tem a quarta geração, que foi os computadores desktops, os notebooks, os celulares, os tablets se encaixam nela. Então essa aí, algumas
algumas bibliografias, você vai achar quinta geração também, que é uma modernidade aí acima. Então aqui, para vocês terem uma ideia, eu coloquei uma linha do tempo, para vocês verem a evolução de 1960 até 2015, quando começaram a surgir aí os celulares e tablets mais modernos. Então, como é que funciona o computador? O computador, a gente tem a entrada. O que é a entrada? É o usuário digita, o comando que o usuário faz para jogar algo para dentro do computador. E a gente tem os programas de computador, né, que faz todo o processamento desses dados, e a gente tem a saída, que é a informação. Então, todo computador vai funcionar dessa forma. Não tem como fugir disso. Então aqui eu tenho alguns componentes que ficam dentro do meu computador. Pode ser, aí você pode questionar, mas eu tenho um celular. O celular tem a maioria desses componentes. Na verdade tem todos esses componentes. Um notebook tem também. O que muda é o tamanho físico. Então esses são os componentes básicos para um computador funcionar. A gente tem o gabinete. A gente tem um gabinete que faz o quê? O gabinete, ele serve para proteger, ele é a capa do computador aí. No celular, ele é a carcaça do celular. A fonte, né, que é o que recebe a alimentação, a luz, e passa para todos os componentes. A gente tem a placa-mãe, que é a placa-mãe, é a placa que o próprio nome diz, mãe. Mãe é o quê? Aquela que abraça tudo. Então, todos os nossos componentes, eles estão diretamente ou indiretamente ligados no computador. Então, tudo que eu conectar no meu computador, ele vai estar ligado indiretamente ou diretamente à placa-mãe. A gente tem o cooler, que toma conta do processador, que é o cérebro do nosso computador, para não deixar ele esquentar, para manter a temperatura dele sempre ideal para ele trabalhar legal. Aí a gente tem a memória RAM, né, que é a memória que o nosso computador tem aí. A gente vai ver então um pouquinho da diferença de memória ROM e HD mais para frente. E a gente tem um HD, que é onde a gente porta todos os nossos arquivos, que é o nosso armazenamento, nosso dispositivo de armazenamento permanente. Então aqui, ó, eu vou falar um pouquinho das memórias. A gente tem 3 tipos de memória basicamente no nosso computador. A gente tem a memória RAM, que ela é uma memória temporária do nosso computador. O que quer dizer temporária? Ela grava os dados de forma que a hora que eu tiro a energia do computador, ela apaga. Então é aquela memória que está sempre mudando o valor, está sempre reescrevendo um valor novo. Um exemplo, se eu copiar, a hora que eu copio, Ctrl C, o que eu copio, ele vai para a memória RAM, e a hora que eu colo, ele é despejado da memória RAM. Então, um exemplo aí, quando vocês peguem, copiem um arquivo para vocês verem como é que ele é apagado. Copiem o arquivo e reiniciem o computador. A hora que o computador iniciar novamente, vocês não vão conseguir colar esse arquivo. Por quê? A hora que ele reiniciou, a hora que deixou de ter energia no computador, ele apagou o que estava escrito ali. A gente tem a memória ROM, que a gente chama de memória de leitura, porque o computador só lê essa memória, a gente não consegue alterar, né? Ela já vem salva com os dados do fabricante. E a gente tem o HD, que é a memória secundária ou memória de armazenamento, que é onde a gente salva os nossos arquivos. Aí a gente tem os periféricos de entrada, de saída e de entrada e saída. O que é entrada? O próprio nome já diz. Tudo que a gente utiliza para entrar com os dados dentro do nosso computador. Então a gente vai voltar ao funcionamento do nosso computador. Eu entro com dado, o dado é processado por um programa e ele tem uma saída. Então, o que eu uso para entrar com esse dado dentro do computador, eu entendo como entrada. E o que eu uso para sair, para mostrar a informação, eu entendo como saída. E existe também o entrada e saída, que são os híbridos. Uma hora ele assume um papel de entrada, outra hora o mesmo componente um papel de saída. Então aqui eu tenho uma ilustração para vocês observarem como é que funciona. Eu tenho, por exemplo, aí o pendrive. Ele é entrada e saída. Então vocês podem reparar que a seta está apontando tanto para o gabinete do computador, tanto para ele.
Eu tenho um mouse que é para entrar, porque eu dou um clique e o mouse manda um comando. E eu tenho a tela do computador que é para sair, porque ele me mostra informação. Então isso daí é uma coisa muito legal. Vocês precisam entender o que? O conceito, porque depois que vocês entenderem o conceito, vocês vão conseguir identificar qual peça, qual componente faz o que. Aí tem alguns periféricos aí que eu só mostrei para ilustrar vocês, né? Teclado, webcam, impressora multifuncional, caixa de som, mouse, os componentes básicos, periféricos. E a gente vai falar um pouquinho do sistema operacional. O que é o sistema operacional? O sistema operacional é um programa do computador, é um aplicativo do computador, do celular. Quando eu falo computador, gente, entendam-se como celular, tablet, notebook, desktop, televisão. Então, o sistema operacional é o que faz o computador ter uma linguagem, traduz a linguagem da máquina para a linguagem humana e vice-versa. Então, ele gerencia todos os recursos que o meu computador tem. Explicando isso, eu não falei um tempinho atrás ali que cada componente do computador tem uma função? Então, o sistema operacional faz o papel de gerenciar isso daí. Atribuir a cada peça daquela ali a sua responsabilidade. Então, olha essa afirmação que eu coloco. Os sistemas operacionais usam uma interface que permite as pessoas darem ordem ao computador. Então, é ela que permite a gente conversar com o computador. Aqui tem alguns exemplos. Eu não vou entrar a fundo aí, mas só para vocês entenderem. A gente tem o sistema iOS aí da Mac, que é tanto para celular, notebook, TV. A gente tem o sistema Android, que muitos celulares já utilizam aí, a maioria dos celulares, para ser sincero, né? Sistema Windows, que tem tanto para desktop e celular. Temos o Linux aí, as distribuições Linux. Então depois vocês vão ter uma aula que vocês vão conseguir ver bastante características do sistema operacional. Então aqui voltando aqui, aplicativo ou programa. O que é um aplicativo ou um programa? Aplicativo, o nome já diz, ferramenta, a explicação já diz, ferramenta para realizar tarefas e trabalhos específicos no computador. Então eu quero digitar um texto. Eu tenho um programa só para digitar um texto. Eu quero navegar na internet. Eu tenho um programa para navegar na internet. E hoje a gente tem o que a gente chama de aplicativos web. Porque com a popularização da internet, vocês vão ter uma aula mais à frente aí, vocês vão ver que foi possível muitos programas a gente deixar de instalar no computador e simplesmente acessar através da internet, que é o caso do nosso e-mail. O e-mail não é um programa. O e-mail a gente entra no site, servidor de e-mail, e faz onde ele armazena tudo. Aí a gente tem o download, o upload, que está relacionado um pouco com arquivo, né? O que é download? O download é quando eu pego um arquivo, eu baixo um arquivo na internet. Pego um arquivo da internet e salvo no computador, porque esse arquivo está em outro computador, está no servidor remoto. E eu tenho o upload, que é o inverso, que é quando eu mando um arquivo do meu computador para um computador remoto. Então, o que é um arquivo? A gente tem um arquivo e é toda informação gravada em disco. Uma música é um arquivo, um documento de texto é um arquivo. Então, eles sempre vão ter uma extensão que vai identificar eles, identificar o que é cada tipo ali, para depois dizer qual programa abrir qual. Por exemplo, um texto.doc. É um texto, é um documento de texto. Eu vou ter no meu computador algum programa que abra esse doc. A hora que eu clicar nele, o computador vai mandar direto, o sistema operacional vai mandar direto para o programa que abre. Então aí a gente encerra a nossa aula de hoje, o nosso bate-papo. Eu vou deixar aberto um fórum para vocês colocarem a dúvida e eu espero que tenha sido produtivo para vocês.